Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nosso canal. Hoje vou fazer este square em tons de azul. Ele é muito bonito para fazer tapetes e também mantas de sofá. Você pode aproveitar para combinar muitas cores ou ainda fazer com uma cor só. Também pode variar utilizando lã. Este modelo de square também pode ser utilizado para fazer aquela manta que fica na cama que agora se está usando na parte inferior, onde ficam os pés. Para fazer este modelo, utilizei 3 cores da linha Amigurumi e agulha 2 milímetros. Para começar, faça um nó. E trabalhe na sequência 6 correntinhas. Agora, na primeira correntinha, feche com um ponto baixíssimo, formando um pequeno anel. Suba com 4 correntinhas. Dê uma laçada e comece a trabalhar pontos altos dentro deste anel. Faça um total de mais 11 pontos altos, intercalados por uma correntinha. Faça o ponto alto e mais uma correntinha, novamente um ponto alto. Aqui, considerando as correntinhas que subimos o trabalho, teremos 12 pontos altos. Quando finalizar, na terceira correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Depois, no espaço das correntinhas, faça um ponto baixo e suba com mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Neste mesmo espaço, faça um segundo ponto alto, depois uma correntinha. No próximo espaço das correntinhas, trabalhe 2 pontos altos. Aqui você fará sempre bloquinhos com 2 pontos altos intercalados por uma correntinha. Faça assim por toda esta carreira. 2 pontos altos, uma correntinha. Para finalizar esta carreira, na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Agora faça um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto. Neste espaço das correntinhas, faça um ponto baixo. Trabalhe 3 correntinhas. No próximo espaço das correntinhas, prenda com ponto baixo. Faça agora 7 correntinhas. Este é o primeiro canto. No próximo espaço da correntinha, prenda com ponto baixo. Agora faça 3 correntinhas, no próximo espaço prenda com ponto baixo, mais 3 correntinhas, no próximo espaço prenda com ponto baixo. Agora repita o canto, faça 7 correntinhas. No próximo espaço prenda com ponto baixo. Observe a quantidade de correntinhas e como deve fazer por toda a volta. Agora, 3 correntinhas e já prende novamente. Veja, você sempre terá 7 correntinhas, 3, 3, 7. Depois terá 3, 3, 7, 3, 3, 7, até completar a volta. Para finalizar, onde fez o primeiro ponto baixo, prenda com um ponto baixíssimo. Veja como ficou os cantos. Nesta próxima alcinha, faça 2 pontos baixos para levar a linha até o centro. Dê a laçada e dentro da argola do canto, faça 5 pontos altos. Se gosta de crochê e ainda não é inscrita, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Depois 3 correntinhas e novamente neste espaço 5 pontos altos. Nesta próxima argola de 3 correntinhas passada, prenda com um ponto baixo. Faça 4 correntinhas, na próxima argolinha prenda com um ponto baixo.
Dê a laçada e novamente dentro da argola do canto faça 5 pontos altos. Repita o canto como fez no canto anterior, 5 pontos altos, 3 correntinhas e depois 5 pontos altos. Prenda com ponto baixo, trabalhe 3 correntinhas, prenda com ponto baixo e repita o canto. Para finalizar esta carreira, onde fez o primeiro ponto baixo, feche com ponto baixíssimo. Agora vamos para a próxima carreira. Faça 2 pontos baixíssimos sobre os pontos altos da carreira anterior, assim a linha ficará sobre o segundo ponto alto. Desta forma, suba com 3 correntinhas. Dê a laçada e siga trabalhando ponto sobre ponto. Será 4 pontos altos sobre os pontos da carreira anterior e mais 2 pontos altos neste espaço do canto. Aqui você terá um total de 6 pontos altos neste bloco. Faça 3 correntinhas. Ainda no espaço do canto, trabalhe mais 2 pontos altos. E depois, siga trabalhando ponto sobre ponto, mais 4 pontos. O último ponto da carreira anterior ficará sobrando. Note como ele sobra. Agora faça 3 correntinhas. Nesta argolinha, prenda com ponto baixo. Faça 3 correntinhas, dê a laçada, pule o primeiro ponto e depois siga trabalhando ponto sobre ponto. Faça 4 pontos altos e mais 2 no espaço do canto. Faça assim por toda esta carreira. Só não esqueça que sempre sobra um ponto alto da carreira anterior. Para finalizar, faça as últimas 3 correntinhas e na segunda que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Tire a linha da agulha, pegue no próximo ponto e a puxe para trás. Assim eu acho a melhor forma de esconder as linhas aqui e ficar um arremate mais delicado. Puxe a linha para trás, faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Depois, apenas a arremate. Prenda a próxima linha a qualquer um dos cantos e suba com mais 2 correntinhas. Dê a laçada e ainda neste espaço do canto faça outro ponto alto. Depois, trabalhe ponto sobre ponto. Aqui sobrarão 2 pontos altos no final da última carreira. Observe, da carreira anterior. Aqui você terá blocos com 6 pontos altos e sobrarão 2 pontos altos da carreira anterior que você não fará ponto sobre ele. Depois trabalhe 3 correntinhas e nesta argolinha prenda com ponto baixo. Faça 4 correntinhas, na próxima argola prenda com ponto baixo. Trabalhe 3 correntinhas. Dê a laçada, pule 2 pontos e sobre o terceiro siga fazendo pontos altos. Ponto sobre ponto e dentro do espaço do canto faça mais 2 pontos altos. Lembre-se que aqui serão blocos com 6 pontos altos. Depois, faça 3 correntinhas e comece a fazer o bloco novamente. 2 pontos altos dentro deste espaço do canto e mais 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Sobram 2 pontos da cor branca ao final. Depois faça 3 correntinhas. Na próxima argola, prenda com ponto baixo. 4 correntinhas. Na próxima argola, prenda com ponto baixo.
3 correntinhas, pule 2 pontos de base e continue fazendo ponto sobre ponto. Veja que toda esta carreira é assim. Faça os blocos com 6 pontos altos, 3 correntinhas, prende ponto baixo, 4 correntinhas, 3 e depois segue fazendo o canto. Faça desta forma por toda a carreira. Quando finalizar, faça as últimas 3 correntinhas do canto e onde subiu o trabalho na segunda correntinha, prenda com ponto baixo. Agora faça 3 correntinhas e comece trabalhando ponto sobre ponto. Aqui, como é no canto, você irá trabalhar ponto sobre ponto e ao final fazer mais 2 pontos altos. Observe como eles são feitos na argola. Faça 3 correntinhas, nesta argolinha central prenda com ponto baixo. Faça mais 3 correntinhas, dê a laçada e neste espaço das argolas faça 2 pontos altos e siga trabalhando ponto sobre ponto. Aqui você terá blocos com 10 pontos altos. Até aqui você tem 8 pontos e depois mais 2 dentro do espaço do canto para totalizar os 10. Veja, 2 antes, depois ponto sobre ponto e 2 dentro do espaço do canto, totalizando 10 pontos altos. Agora faça 3 correntinhas. Dê a laçada, faça 2 pontos altos dentro do espaço do canto. Trabalhe ponto sobre ponto. E ao final deste bloco, faça mais 2 pontos altos na argola final. Sempre irá totalizar 10 pontos altos. Depois 3 correntinhas e siga fazendo a carreira como fizemos até aqui. Depois que finalizar esta carreira, pode cortar a linha. Vamos agora continuar com o tom de azul mais escuro. Amarre a linha em qualquer um dos cantos. Puxe a linha e prenda. Suba com mais 2 correntinhas, dê a laçada e neste mesmo espaço do canto faça mais um ponto alto. Dê a laçada e agora comece a trabalhar ponto sobre ponto. Aqui você terá blocos com 14 pontos altos, sendo que faz 2 dentro do espaço do canto, depois trabalha ponto sobre ponto e quando ao chegar ao final faz mais 2 pontos altos na argola, que fica no final da carreira anterior. Aqui, veja, faça mais 2 pontos altos, totalizando 14 pontos altos. Trabalhe 2 correntinhas, dê a laçada. Antes de começar os pontos altos na argola, faça 2 pontos altos. Depois, trabalhe ponto sobre todos os pontos da carreira anterior. No espaço do canto, faça mais 2 pontos altos. Assim você totalizará os 14 pontos altos do bloco.
Agora faça 3 correntinhas, faça 2 pontos altos no espaço do canto e trabalhe ponto sobre ponto. Lembre-se que sempre será um total de 14 pontos altos. Para finalizar, faça as últimas 3 correntinhas. Na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo, completando o canto. Suba com 3 correntinhas e vá trabalhando ponto sobre ponto. Nesta lateral, ela é toda fechada, então trabalhe ponto sobre ponto, fazendo 2 pontos altos no espaço dos cantos. Aqui neste espaço dentro, faça 2 pontos altos. Depois siga ponto sobre ponto e no canto faça mais 2 pontos altos. Aqui faça 2 pontos altos. Depois continue trabalhando ponto sobre ponto. Nos cantos, faça 2 pontos altos dentro do espaço das correntinhas, 3 correntinhas, novamente 2 pontos altos dentro do espaço do canto. Nestas laterais você terá 34 pontos altos em cada lateral. Faça desta forma até completar a carreira. Só não esqueça de sempre fazer 2 pontos altos neste espaço e os pontos altos que ficam nos cantos. Para finalizar, faça 3 correntinhas de laçada, faça mais 2 pontos altos aqui para completar a lateral anterior onde iniciamos e então prenda com um ponto baixíssimo onde subimos o trabalho na terceira correntinha. Agora vamos fazer a emenda. Para você poder emendar, você deve ter todos os quadros feitos que você precisa para fazer a peça. Para finalizar este quadro, tire a linha da agulha e no próximo ponto, puxe a linha para trás desta forma. Faça uma correntinha extra e pode cortar. Vamos fazer uma costura de emenda bem simples, que não deixe o trabalho marcado. Quando você tiver todas as peças prontas, você vai fazer todas as emendas na vertical primeiro, para depois então emendar as tiras na horizontal. Pegue a linha e dobre, não é necessário fazer nó agora. Como nos cantos tínhamos 3 correntinhas, pegue na correntinha do meio de cada um dos cantos, do lado direito primeiro e depois do lado esquerdo. Agora puxe a linha por entre esses 2 fios. Desta forma. Despreze a linha mais curta que você irá arrematar depois e vamos trabalhar com a linha que vem do novelo. Passe a linha por entre os quadros. Segure os quadros de uma forma que fique melhor para você trabalhar. No início é um pouco mais difícil, depois ele vai ganhando forma. Pegue a próxima alcinha do lado direito do próximo ponto e a do lado esquerdo. Puxe a linha e passe pelos 3 fios que tem na agulha. Agora, pegue do lado direito, sempre a alça que fica debaixo, agora do lado esquerdo, puxe a linha e passe pelos 3 fios. Agora lado direito, lado esquerdo, puxe a linha.
lado direito, lado esquerdo, puxe a linha. Assim você irá fazer por toda a costura e por todas as emendas que precisar fazer neste trabalho. Ela dá bastante sustentação ao trabalho, pois não tem nenhum local vazado, ela é inteira feita costura, tanto na vertical quanto na horizontal. Siga fazendo assim por todo o trabalho. Se quiser que a costura dê um destaque, utilize outra cor diferente destas últimas carreiras. Veja como ela vem ficando. Aqui já está toda costurada. Para finalizar, faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Nosso trabalho de hoje está finalizado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda no crescimento do nosso canal. Obrigado por nos ter assistido e até a próxima!